a gente quer abrir contigo para tu autorizar o Corinthians, porque a final da Supercopa é um torneio que teve primeiro confronto em 90, entre Grêmio e Vasco, Grêmio campeão da Copa do Brasil, Vasco campeão brasileiro, de 89, né? Aí em 91 tivemos Corinthians e Flamengo, Corinthians brasileiro, Flamengo Copa do Brasil. Aí parou, aí voltou em 2021, 30 anos depois, e agora tá numa sequência com uma boa premiação, né? 11 milhões de reais para quem ganhar, né? 11 milhões de reais para quem ganhar. Curiosamente, a CBF dispõe 6 milhões de reais para cada uma das equipes que disputar. E hoje a entidade destrinchou como vai funcionar essa premiação. O excedente que vai para o campeão, a diferença de 6 milhões para 11 milhões, vem de $1 milhão pagos pela Comebol. Então a Comebol contribui com a premiação da Supercopa do Brasil em $1 milhão, seja a Corinthians ou a Flamengo. Já tem uma polêmica aí no Corinthians, né? Porque o Memphis Depay tem o bônus dele por títulos, R$4.700.000. Então tem gente falando, financeiramente é melhor perder do que ganhar, né? Claro que dentro de campo isso não entra, mas será um aumento na dívida do Corinthians com o Memphis. Nesse momento há uma rediscussão dos termos, é verdade. A tendência é quase iminente de uma não renovação, mas ele tem direito a uma premiação com Quanto o Corinthians deve ao Memphis? 30 milhões. Esse valor deve aumentar em 10 milhões até o dia 15 de fevereiro. Eles querem pagar em quantos anos? Até 30? O Corinthians fez uma proposta de parcelamento para o Memphis em setembro do ano passado, que a gente trouxe em primeira mão na Rádio Bandeirantes, que seriam parcelas iguais de outubro a fevereiro e em março quitaria os outros 50%. Esse acordo não foi honrado. Então o Corinthians está renegociando o que já renegociou com o Memphis Depay para pagar o que deve. Agora, o que eu tenho comentado, eu acho que o futuro do Memphis no Corinthians vai variar muito conforme essa Supercopa rolar, viu? Eu não sei se pode rolar já uma conversa no sentido de, não vai renovar, então vamos começar a montar a sua saída. Mas ele sai antes da Copa do Mundo? Eu não duvido. Mas eu acho que ele vai querer se preparar para a Copa do Mundo. A janela europeia tá fechando agora, né? Tá fechando em alguns agora. países, dia 2 de fevereiro. Isso. Não, o Marcelo Paz deu aquela entrevista para nós na semana passada. Eu, pelo menos, deixei bem claro aqui. Eu acho que é quase impossível o Memphis Depay renovar o contrato com o Corinthians, sobretudo com essa dívida, sobretudo com a vitrine que é a Copa do Mundo, que o mundo literalmente vai pegar e parar para assistir as seleções, e o Memphis é o grande nome da seleção holandesa. Eu acho que é quase impossível a renovação antes da Copa. Quem quer renovar é ele. Ele com o Corinthians? Com o Corinthians. Ele está bem disposto a conversar, a rediscutir os termos, mas esse contrato foi feito pela gestão Augusto Melo. E a gestão Osmar Stabile, desde o dia 1, condena o contrato que foi feito com o Memphis, mas se coloca à disposição para cumprir. Então vira uma questão quase que política aí de não renovação com o Memphis Depay. Só que agora, se a passagem termina agora, o Capela, a gente pode discutir questão financeira e tudo, os salários e os direitos de imagem estão em dia com o jogador, mas esportivamente falando é uma passagem muito positiva. Claro que é. Salvou o Corinthians no rebaixamento, entregou 2 títulos, gol na tirou final. o Corinthians em rebaixamento e até um jogador de Copa do Mundo. Se ele for para a Copa como jogador do Corinthians, é forte, né? É uma boa mídia. Mas desculpa, gente, eu até quero ver a opinião do Quessadinha, que o Quessadinha ele é PhD no assunto Memphis Depay. Mas tá felizão. Tá felizão, mas o meu ponto de vista rapidinho, só para sublinhar... Eu estaria com o salário dele morando no Rosewood. Então, mas só para poder sublinhar aqui é o seguinte, pessoal, vamos lá. O Memphis ele tá aberto a rediscutir a questão contratual. Só que é um contrato que foi dado tanto a ele que eu acho difícil você, por exemplo, conseguir reduzir 1/4 do que foi oferecido. Porque assim, vamos lá, você vai ter que sair do hotel que você tá, da cobertura que você tá, das benéficas que você tem, do salário que você tem, da dívida que a gente tem. Pô, cara, olha só. O que ele vai ter? Ele vai ter que se abrir inteiro para poder renovar com ele. Duvido que ele faça João, isso. eu acho que você tocou num ponto, essa é a cerne da discussão. A única coisa que foi oferecido a ele para diminuir alguma coisa em relação àquilo que ele ganha no Corinthians e as facilidades que ele tem no Corinthians era ter saído do Rosewood para ir para uma casa maior, uma mansão e tal, e ele não topou, né? Porque ele não quis sair do local onde ele estava. Essa é uma informação oficial. De resto, nada foi discutido até agora para diminuir bônus de conquista de título. Zero. Dos 15 gols, das 15 assistências. Eu sinceramente acho pouco provável que ele abra mão. Ele pode abrir mão do Rosewood, isso ele pode, porque tem um monte de lugar legal em São Paulo para morar. Um monte de cobertura legal e muito mais barato. Eu quero o café da manhã. Contrata uma padoca de primeira e todo dia tem café da manhã. Ele tem a chefe pessoal dele. Pronto, não tem, isso nem é problema nenhum. Agora, eu sinceramente não renovaria. Acho muito. Às vezes é melhor encerrar por cima, muito né, dinheiro. E tem um detalhe, né, Fabiane? No meio do ano,
ele fica com os direitos econômicos. Ele fica livre. Ele fica livre. Hoje, se vender, ele fica com metade e o Corinthians a outra metade, não é? Não é isso? Fora sim, é. Pra fora, tá. Então, no meio do ano, como o Pretzel falou, ele faz uma Copa do Mundo. Arrebenta na Copa do Mundo, tá? E vai arrebentar. Porque ele tá se guardando pra Copa. Ele vai arrebentar. Pode cobrar isso de mim depois, tá? O da Holanda é muito fácil, mas deve se ele vai arrebentar na Copa. Capaz da Holanda pegar o Brasil na 16 anos. Ele vai arrebentar. Tomara a Deus que não aconteça isso, porque é capaz desse cara entrar e fazer o gol. Porque o Brasil é meio, né? Ultimamente tá meio azarado. E a Holanda na Copa do Mundo contra o Brasil sempre dá jogão, né? É uma seleção que a gente tem que temer. E aí é o seguinte, se esse cara for bem, vale 40, 50 milhões o passe dele. Ele vai meter 50 milhões no bolso. Um dos motivos dele querer renovar é porque ele nunca recebeu uma proposta próxima à que o Corinthians tem a oferecer. E na Europa... Mas na Arábia ele não tinha uma sondagem da Arábia? A Arábia tem uma questão. O Ronald Koeman falou publicamente que quem joga na Arábia ele não convoca. Ah, não, tudo bem. Ele pra agora, né? O Bergwijn, atacante. Sim. Deixou de ser convocado para a seleção holandesa por causa disso. Mas depois ele pode, porque a projeção do Memphis para ir para a Copa de 2030 acabou, ter 36 anos. O Ronaldo, se fosse holandês, estaria fora da seleção. Estaria fora. Quer dizer, não, né? Não, ele estaria fora se o Fernando Santos ainda fosse o técnico de Portugal. Eu queria ver o Koeman treinando a seleção portuguesa para você falar, não vou chamar o Cristiano Ronaldo. É verdade. E o Koeman veio ver um Corinthians e Guarani, né? Nossa, de quanto foi? Ele não jogou nada, né? Eu dei pra esse dia. De quanto era o salário lá na Arábia para ele jogar o Memphis? Não sei, mas... Era maior do que no Corinthians. Quanto é que ganhou o Fabinho, volante? Era Emirados. Aquele que era do Liverpool. Eu li um dia desses, é um negócio absurdo. A proposta... Sabe até que ganhou o Fabinho? Aquele que jogou no Liverpool, jogou no Mônaco. 13 milhões, não é? 13 milhões mensais. Foi convocado pelo Ancelotti recentemente. As que ele não quer sair de lá. 13 milhões de reais. As sondagens que o Memphis teve não foram nem a Arábia, né? Que estão jogando o valor pra cima. É Emirados. E a Emirados é um pouco mais baixo que a Arábia. Mas assim mesmo é maior do que... Eu imagino que sim. Só dar um recado pro Miltinho Freitas. Você é um babaca. Só isso. Não, calma não. Meu Deus. A gente tá aqui debatendo numa boa. Não, sextou no inferno. No inferno pra ele, aliás, entendeu? Que eu acho, não. Hashtag sextou. Hashtag sextou é chato já também. Não, falou que eu sou frustrado na vida. Sai pra lá, seu zica. Tô aqui debatendo numa boa e tem que pegar e ficar, nem comentei nada, coloquei uma opinião. Esses caras são tão, desculpa, velho, tão imbecis. É uma imbecilidade perder tempo do programa pra isso. Porque a gente tá debatendo numa boa. Coloca a participação e interatividade pra receber esse tipo de mensagem babaca. Coisa linda, o inferno também, coisa linda. Tu não falou coisa. Falar em coisa linda. Eu tô feliz, aí eu venho, toma umas porradas dessa aí à toa, velho. Só uma correção, lá em Portugal são 3 horas. 3 horas, né? Eu achei que eram 5, então lá são 10h40 da noite. Então, vamos dar um trote. E ainda assim, o Caprote deve estar dormindo. 10h40 também. Uma rápida para arrematar a respeito de parcelamento, né? O Corinthians não fique devendo nada dentro daquilo que está assinado. E são quantos milhões? 30. 30 e a partir do dia 15 são 40. Tem que botar nossas 3 vinhetas pra gente falar. Não, porque é o seguinte, Pretzel, a gente já viu, o Corinthians fez bobagem com o Matias Rojas, um negócio de 8 milhões virou 40, já fez um monte de bobagem no mercado. Você imagine se não pagar uma das parcelas de 30 milhões... O Kleber Gladiador, o Kleber Gladiador trabalhou no Grêmio. É isso. Eu achei que ele ia arrebentar no Grêmio, ele tinha a cara do Grêmio. Não foi bem, foi razoável. Aí... Para rescindir com o Kleber Gladiador. O Grêmio não tinha dinheiro. Era uma fortuna. Aí foi um pagamento em 3 anos, mais ou menos. Mas é o seguinte, ó. Todo dia 5, se não caísse dia 5 o pagamento da parcela, sabe? Dobrava o valor a partir do dia 6. Eita. Não podia falhar. Não podia. Não falhou. O Grêmio pagou para não pagar esse mico também. Então, se o Corinthians for pagar em parcelas até 2030, vocês acham que não vai atrasar? Sabe o que vai acontecer? Vamos falar a verdade aqui. Sabe o que vai acontecer? Eu vou falar o que vai acontecer aqui, o que vem acontecendo no Corinthians há décadas. Vão fazer um acordo, não vão cumprir em determinado momento. O jogador vai se sentir lesado e com razão, vai acionar na justiça. Vai tomar transfer ban e vai ter que se virar para poder pagar. É isso, gente. Só que 30 milhões viram 60, daqui a 80, pouco, 80, 90, 100 milhões. E a partir de 15 de fevereiro, se o Corinthians ganhar a Supercopa, viram 40 milhões, né? Porque você tem a premiação da Supercopa em 4,6 e no dia 15 de fevereiro é a última parcela das luvas do Memphis em 1 milhão de euros. Eita. Eu acho assim, o menos culpado dessa história toda é o Memphis. Claro. Nós somos profissionais. Sim. Se a empresa te oferece, não tem problema nenhum. Agora, o cara que concebeu, eu não estou nada contra o Memphis, por favor, tá? Mas o cara que concebeu esse tipo de coisa,
Soldado. Soldado e Augusto. Cascone e o Pedro Silveira. Parabéns aos três, porque assim, o dinheiro não é de nenhum de vocês. Então vocês pegaram um dinheiro que não é de vocês e deram essa coisa é leonina, essa cláusula é leonina. Ela só ajuda o Memphis. O Memphis ganha pra perder. Porque se ele não ganhar nada, se ele não jogar, se ele não entrar em campo, se ele ficar só na Holanda, ele ganha 3 milhas e pouco por mês. Isso é um absurdo, cara. Isso é um lesa clube. É um lesa clube. Não tem a culpa não é do Memphis, vou deixar bem claro aqui, mas assim, o Memphis que sabe o que é a corintianidade, que sabe o que é a favela, o que é a comunidade, o que é o time do povo, se realmente quer renovar o contrato, e eu confio na informação do Fabiani, então ele que abra a mão de um monte de coisa pra jogar no Corinthians, pra ajudar o clube. Não põe a vinheta. Mas é verdade, gente. Ele sabe que o clube tá sem dinheiro. Ó, a vinheta. Não, mas gente. Não, mas eu tô falando sério. Você tem que ajudar. Fantástico de Leandro Quesada. Ademir da Silva, Quesada. Memphis é uma herança maldita do soldado. É inaceitável estabelecer um contrato prejudicando o clube. É isso. O Arlindo Minhoso pra ti. Como pode o clube pagar o prêmio de campeão para um só jogador? Que pensa um isso que eu ia falar. Paga para todos, né? A premiação ela é paga, assim como foi a da Copa do Brasil. A questão é que o Memphis ele tem a premiação estabelecida em contrato. A dos outros jogadores, ela é aquele bicho, né? E o Maicon até conta uma história que é engraçada, né? Que antes da Copa do Brasil eles tiveram a reunião com o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, para discutir o bicho. E aí eles pediram X. Antes deles pedirem X, o Osmar falou: eu pago 2X. Mais do que eles iam pedir. Mais do que eles iam pedir. Então tá tudo certo. Foi quase 50% da premiação da Copa do Brasil. É melhor ficar quieto. Os jogadores. Espera pra receber, quem foi que mandou essa mensagem super inteligente? Porque era um negócio que eu ia falar. Pra ti, o Arlindo Minhoso. Então, olha só. Eu já ouvi isso de boleiro, tá? Talvez não, certamente vocês ouviram também com as fontes de vocês. Jogador que às vezes deixa de passar a bola pro companheiro, porque ao marcar gol ele vai juntar os pontos necessários lá, o número necessário. Os gatilhos do contrato. Eu sou contra esse tipo de coisa, cara. Eu sou contra, cara. Ainda mais vindo de boleiro. Posso só falar o que eu sou a favor? Eu sei que é algo utópico aqui no futebol brasileiro, mas acho que vocês concordam. Eu não concordo com gatilhos no contrato, a não ser que houvesse um teto salarial no clube. Por exemplo, maior salário de meio barão. 500 mil, maior salário do Prédio aqui, Quesada ganha 400, Fabiano 300. 500, isso, todo mundo ganha no máximo 500, mas existem os gatilhos do contrato. Se o Quesada jogar 15 jogos na temporada, X. Se o Prédio marcar 10 gols, Y. Se o Fabiano fizer tal coisa. Fez isso no primeiro ano do Palmeiras. Isso sou favorável. 2015. Agora, nenhum clube faz isso, então se um clube fizer, abre um precedente para que ninguém queira jogar nesse clube, porque não é mais cômodo pro atleta, entendeu? Exatamente. Porque a maldita Lei Pelé, que veio pra, entre aspas, ajudar a boleirada, ajudou tanto que destruiu os clubes. Deixou o boleiro com tudo na mão. A Lei Pelé deixou o empresário mais forte que o clube. Isso. E o jogador com todos os direitos, sem precisar responder em campo. Exato. Senta no contrato, não tem a responsabilidade necessária. É isso aí. E o Memphis não tem empresário, hein? O empresário do Memphis chama Sebastião Ledura, é um advogado, na realidade, então cuida dessa parte. Apareceu um empresário aqui no programa, pediu espaço mesmo. Tá cobrando comissão até hoje. Suposto empresário. Mas eu tô na dúvida ainda, viu, Xandão? Se esse sujeito que veio aqui, ele realmente participou da negociação, porque o Corinthians... Não, mas vem cá. O Corinthians não... Ele veio aqui, lembra? Ele me apresentou. Não, a gente fez a entrevista juntos. Não, sim, tá, mas só para retomar. Me apresentou através de WhatsApp a documentação, tudo certo, né? Aí ele entrou aqui, né? Sim. Até acho que ele falou muito tempo, cortado antes, mas falou o que realmente era, né? Aí passou, acho que com 6 meses, o Globo Esporte, lembra? Sim. Fez uma entrevista com ele. Ele continuou cobrando a comissão. Lembra disso ou não? Lembro. Cobrando 8 bilhões. Pedro Silveira, né? Disse que nega que... O Vinícius Cascone me ligou. Disse que não tem nada. Não foi esse cara que antes tinha conversado com o Flamengo? Chamado Frederico Carvalho. Isso. Exatamente, porque o cara conversou... Mas do Flamengo é verdade. Ele foi oferecido não foi verdade. Não, mas não foi ele que antes conversou. Do Corinthians. Isso é verdade. É o famoso intermediário. O Flamengo confirmou essa história. O Flamengo confirmou. Certo? O pessoal entrou na nossa... Era o Landim ainda. Nosso chat. Era o Landim ainda. O pessoal entrou no nosso chat, caras que cobriam o Flamengo confirmaram com a diretoria que ele foi oferecido ao Flamengo. Só que o Flamengo, que tem uma situação financeira mais equalizada, pro Flamengo foi assim um... Achou? Falou, não. Exatamente, achou um valor muito alto. Mas eu não sei se o cara tinha direito ou não. Mas te lembra que depois de 6 meses o Globo Esporte, Bruno Cassucci, né? Cassucci. Fez a matéria em cima uma pergunta. O Pedro Silveira deu uma entrevista pra gente, né? O Cascone.
Não, Pedro Silveira. Você estava aqui ainda. Foi você que trouxe. É o Meco do Cascone. Não, você marcou do Silveira. Você tava no Pedro Silveira, lá no estúdio antigo ainda. Ano passado, pô. Você tava aqui já. Tirou férias já, cara. Não tirei, não. Não, foi. Você tava tá um ano aqui já? Não. Você tá quanto tempo aqui? 11 meses. Não, então você participou. Participou, tem menos de 11 meses, Claro. Opa, com certeza. Porque o Pedro Silveira, ele falou que ele tava... Você entrou quando na rádio? Ele se retirou logo na semana seguinte. Você entrou quando na rádio? Tá. Quando ele se retirou, eu já tava aqui. Isso, então. Ele deu uma entrevista uma semana antes, aí depois ele se retirou. Na realidade, na entrevista, ele falou que... Não, ele não falou nada. Na entrevista não falou nada que ia sair. Não, ele saiu uma semana e meia depois que ele deu entrevista pra nós. Aí ele alegou uma doença séria, não foi isso? Pra não seguir no comando do Corinthians, não é isso? Sim. Foi isso. Mas agora ele voltou. Um dia desses ele tava ao lado do Memphis vendo um jogo na... Mas ele não tá com o pessoal da Safiel? Ele é um entusiasta da Safiel, ele não é um... O que seria um entusiasta da Safiel? Define um entusiasta da Safiel. Ele defende o projeto. Iria participar da gestão? Da Safiel? Se ele fosse eleito. Ele poderia se candidatar. Ó, o Digão tá pedindo sobre o time. Provável time do Corinthians. Joga André? Eu imagino que sim, o Pretzel. Eu tô com essa suspeita. Você fez o jogo Corinthians e Santos na Vila, né? Que o Dorival escalou um time diferente, com 5 volantes, se é que dá pra classificar o Bidon, o Carrilho como volantes, mas como uma forma de preencher o meio. O que eu achei é que ali foi meio que um laboratório pensando nesse jogo contra o Flamengo, que a chave pra você enfrentar o Flamengo é fechar o meio campo. Meu palpite: Hugo, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranielli, André, Matheus Pereira, Bidon, Memphis e Yuri. Eu acho que sim. Ele abre mão de quem, então? Abriria a mão do Carrilho. Não, E aí? Ranielli, Garro. André e Bidon, Garro. Vamos lá, então. Garro e Memphis. Garro e e Yuri Carrilho Alberto. no banco. Memphis e Yuri na frente. Garro Eu e imagino. Carrilho no banco. Mas isso não Garro é no informação, banco. tá? Isso é palpite mesmo. Sim, Repete claro. o tem meio, mais repete o treino, meio aí. sim. Então é Ranielli, Bidon, Garro e André. Ranielli, Bidon, Matheus Pereira e André. O Garro no banco. Tá. Garro e Carrilho no banco. Você sabe que nesse Todo jogo respeito contra o ao Matheus Santos... Pereira. Não, eu acho o Matheus Pereira muito comum. Mas entre Matheus Pereira e Carrilho, O pela atual dinâmica... Hoje o Matheus Pereira, porque o Carrilho é Carrilho muito toque lateral. lentíssimo. Eu acho que o Dorival tá Lentíssimo. escalando errado o Carrilho também, velho. Eu não sei, eu acho que o Dorival, eu não sei se ele tem meio pé atrás com o futebol do Carrilho, mas o melhor do Carrilho, prime do Carrilho, foi com o Ramon Dias, que inclusive Aberto solicitou na a direita, contratação. aberto aqui na Exato, direita. exato. Então, às vezes ele joga pelo meio, às vezes segundo volante, às vezes aberto pela direita. a Acho jogar que como foi meio primeiro confuso. volante Primeiro com o Dorival. volante, meio confuso. Esse jogo contra o Santos, eu achei que o Dorival, quando eu vejo aquele preenchimento de meio campo, eu falei, meu Deus do céu, que esquisito. O Yuri jogou de 7, praticamente caindo pelos lados. O E Corinthians foi... colocou o Santos na roda ali. Isso, Mas exatamente. De propósito, né? Abriu De o Yuri propósito. de De propósito. O Corinthians começou bem. Exatamente. O problema é que o Yuri, se faz 2-0 ali, poderia ter mudado a história do jogo. É isso, exato. 2-0. Gabriel Paulista não vai? Ele ou o Ramalho, mas o Ramalho tá à frente. Com hoje. todo respeito, Eu caí do cavalo do Gabriel Paulista, tudo eu que achei que vi ele do ia Gabriel sobrar aqui, Paulista, né? viu, muita calma. Quadradão. Muita calma. Mas viu? posso falar, Xandão? Quando ele chegou, eu Comigo. falei aqui, razão. o Gabriel Paulista e André Ramalho, o Gabriel Paulista vai ser titular com o Gustavo Mas Henrique. jogue bem Mas também. calma, Já, vamos mudar mais não, um acabou pouquinho, de chegar, é né? Pode verdade, ser, mas pode ser. eu fiquei assustado com Fora o do nível lugar. baixo de atuação do Gabriel Paulista. Fora do lugar em todos os lances. Então. Impressionou. E ele não veio direto da Premier League, é bom dizer, né? Foi da Turquia. Tava né? atrás do gol e mandou uma mensagem. E eu vendo o jogo aqui, ele tava sempre fora do lugar. O que é o zagueiro fora do lugar? Que ele tá em todas e não tá em nenhuma. Tá Ele não, atrasado, né? não guarda a posição de zagueiro. Aí é treino e é preciso entender não, também. Pode ser também, chegou agora, pode ser. Só me esclarece uma coisa. O Corinthians queria o jogo pela tabela do Brasileiro, Corinthians e Bahia, seria ontem, na Neoquímica Arena. O Corinthians pediu para jogar na quarta-feira. Como tinha jogo de São Paulo aqui, fez o acordo com o Santos e foi jogar na Vila, certo? Isso. Aí, folgou ontem, quinta-feira? Não, treinou, os titulares fizeram o regenerativo e os reservas foram pro campo. E aí teve a festa do Hugo Souza, é isso? Teve, festa de aniversário. Eu achei que tinha sido folga, não era folga. Não era folga, treinaram. Você sabe que eu pensei nisso? Eu falei, poxa, o Corinthians abriu mão de jogar em Itaquera, eu mas também- tudo bem, antecipou pra quarta pra dar um descanso. Mas aí eu tava olhando. Mas que descanso. Festa Exatamente. Nossa, de um dia em janeiro também. Mas só em relação a... Mas você é contra a festa de mil... aniversário? Não é isso que o Capitão. 13 mil na Vila, certo? Concorda comigo? Sim. Quantos teríamos ontem? Mais de 40. 44 mil ontem. Fácil. Fácil. 30 mais, Estreia do talvez. Corinthians, 44 30 mil. mais, né? Brincando. Eu achei um erro. E a grana, um né? dia, viu? E a Pra grana, um né? dia. E que dia foi esse, né? Regenerativo e festa. Financeiramente até não ficou tão ruim, Quesada, porque o Corinthians cobrou o aluguel do Santos, da Quanto, Neoquímica. você sabe?
O Corinthians fez 1 milhão e 100 de renda na Vila, com bilheteria, e cobrou 900 mil do Santos pra jogar na Arena. Tá bom, Xandão, ficou quase acabou quase equalizando. Mas o Corinthians pagou quanto pra jogar na Vila? Não pagou o aluguel, foi parte da contrapartida. Tudo bem, vai, mas assim, aí eu ia falar, mas se jogasse em Itaquera, venceria. Pô, os últimos anos, o Corinthians tomou de 5 do Bahia recentemente, hein? 2023, véspera da eleição e dia do aniversário. Lembra disso? Uma das maiores chapuletadas que o Corinthians... Uma das maiores a maior derrota, né? É aquela do Flamengo. O Bahia nunca tinha ganho do Corinthians. É verdade. O time caramba. Agora, só curiosidade, eu não tenho nada a ver com o que o jogador faz fora de campo, na folga dele, eu quero que se exploda, mas no momento... Importante, querendo ou não, mas um título, né, pessoal? Eu sei que pouca gente valoriza, eu valorizo sim. Cresceu, até pessoal, pela questão financeira. O campeão leva 12 milhões de reais, 11 milhões e 800, porque sabe quanto 6 é que milhões pagava da CBF a primeira e na 1 volta? milhão de dólares. A primeira na volta da Comebol. Pagava 3 milhões só. É isso. Já tá em 11. Pessoal, já tá em quase 12, Olha porque aí. tem o valor da CBF mais o da Supercopa, o da você tá Comebol. falando isso? Cresceu, Eu vou falar a verdade, eu valorizo muito o título da Supercopa. Tira quase 5 pro Memphis, sobram... 6 e pouco. O Lucas Herrero entrou hoje, tá lá na Mané Garrincha, ele disse que terá 60 mil torcedores. 70. 70? Eu vi o Fabiani Carga ontem, de 32 mil pra cada clube. onde você tuitou lá, 74 ônibus? 74 ônibus dos Gaviões Uma da nova Fiel invasão. partiram hoje. Exatamente. Não, e tomara Ao todo- que não aconteça nada, Tomara. não vai devagar, depois do que aconteceu com a delegação do Águia. Sim. de Maracanã. Tá louco. Ao todo são 100 ônibus de organizadas do Eu acho que Corinthians. vai ser uma grande festa. A torcida do Flamengo e do Corinthians estão de boa, né? Tomara que Mais ou sim, menos. né? Tem a história que a Jovem Fly é parceira da Independente, enfim. Eles têm essas... organizada. desculpa, isso aí pra mim, parceiro de torcida organizada, pra mim, isso aí tem outro nome, tá? Pra deixar bem O claro. Paquetá chegou ontem, nenhum jornalista se aproximou dele. Mas Isso. um uniformizado botou a camisa E da o boné? Força Jovem. Notícia mundial, chegada do Paquetá. Qual foi a camisa que apareceu pro mundo? Força Jovem. Jovem Fly. Força Jovem do Vasco. Exatamente. Isso. Viu? E a camisa oficial do Flamengo não estava verdade. ali. Paga o salário E aí altíssimo vocês salário. acham que eu tô errado. Vocês não, mas o público diz, deixa assim, uniformizado é importante. Mas tá virando um Super negócio importante. comum e o seu Fabinho fez aquele negócio lá na apresentação do Félix também. E outra, e eu fiquei sabendo hoje que um dos caras presentes na festa, na apresentação do Félix, em Porto Alegre, não poderia estar ali. Que ele estava suspenso de frequentar o estádio. E deixaram o cara E entrar. estava lá. A propósito, então, eu não vi tua opinião, porque ou eu não estava, ou você não estava. O Félix Torres, cara, eu achei um dos maiores negócios que o Corinthians fez. Fabinho Soldado. né? Fabinho Soldado merece um busto ao lado do Sócrates, do Rivelino, Zé Maria Neto e quem tiver lá no Parque São Jorge. Agora nós vamos para Que absurdo, cara. Nós vamos para notícia triste agora. Ele joga no atual time do Inter. Isso que eu quero dizer. Nossa, como o time tá mal. Né? Ele é titular no atual time do Inter. Agora, a E outra, diferença e dele pro outra, Vitão é muito estreou grande. marcando gol, O time é ruim. fez um gol contra o Atlético Paranaense num lance pra mim Anulado. inconclusivo. Não, conclusivo. Inconclusivo. É, O Capelães claro. acha que é visível, eu acho que não. Muito visível. Então seria gol. Eles deram. Porque a bola ela bate aqui nele, ó. Ela bate aqui, escorrega. Bate no braço dele. Certo? parece. Ele não leva vantagem com o braço. Não. Né? Então é o seguinte, mas ele tava bem seguro no jogo. Tava. Bem seguro no jogo. Posso falar, o Vitor Gabriel, não dá, entendeu? Essa é a O situação. mercado ainda dá, com 38. O mercado ainda dá. Só pra falar um pouco do campo e bola, eu obviamente vejo a galera aí nas redes sociais, o Flamengo é muito favorito, o Flamengo vai passar o carro e etc e tal. Eu não vejo dessa forma não, eu acho que é um jogo abertaço, até porque esse jogo único, geralmente, o que acontece? É difícil você ver um time tão arrojado. É um jogo chato. É um jogo né? chato. Vou dar um exemplo. É uma final de Libertadores com as devidas proporções. Em que sentido? Um campo neutro. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Você sabe que se você empatar, você tem aí uma sequência de prorrogação, pênaltis, né? Você tem aí uma outra situação. Então eu acho que assim, por mais que o Flamengo tecnicamente seja um time superior, com melhores valores, eu acho que coletivamente, se o Dorival realmente criar uma estratégia para tentar... Não é neutralizar, não vai nunca, nenhum time do mundo vai conseguir neutralizar o meio campo do Flamengo. Isso aí ficou muito claro no final da temporada passada, com o Paris Saint-Germain não conseguiu neutralizar. O Flamengo criou oportunidades, poderia ter feito gols no tempo normal, na prorrogação e desperdiçou. Então o que é? Já que não dá para neutralizar, é diminuir a quantidade de vezes que o Flamengo vai chegar até a sua área. Então esse tem que ser o pensamento do Dorival. Você lembra do Corinthians e Flamengo, o último na Neoquímica, o jogo da cavadinha do Yuri? Lembro. O Corinthians amassou o Isso, Flamengo. amassou o Flamengo. E aí No primeiro tempo. o Arrascaeta acha um gol da entrada da área. Exato. O Luiz Araújo. Então assim, o talento prevaleceu. É isso que eu tô querendo dizer. Cara, tu esteve lá no Caio César hoje? Então, não fui no Caio César, mas não teve. né? Não tem problema. Mas assim, o que se diz sobre o Paquetá chegando ao Flamengo?
E saiu no bid, né? Ele saiu a 5 então minutos do fechamento. Ele vai ficar relacionado, então. E foi inscrito para a Supercopa também. Mas assim, pelo que tu sente do bastidor do Corinthians, o favoritismo aumenta ou tá tudo tranquilo? Não. No bastidor do Corinthians tá muito esse clima de se mobilizar para a partida junto ao que a torcida tem a oferecer. Então, claro, acho que a distância do Corinthians pro Flamengo não muda com ou sem o Paquetá, tá? Ela vai continuar muito grande. E ele, imagino eu, o Felipe Luiz vai me surpreender muito se ele colocar o Paquetá para jogar mais de 45. Ele deve começar no banco de reserva. Ele tava jogando lá também, né? Então, assim, não é um jogador que tá parado. Ele tava jogando. O último jogo dele 6 de janeiro. Quarta-feira tem Flamengo. Foi Inter. semana retrasada. Vai jogar contra o Inter. Agora, 7 da noite, quarta-feira, no Maracanã. Com o olhar carioca rubro-negro, que a gente fala muito de São Paulo, né? Mas imagina que a gente estivesse na Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro, né? Que enredo é esse retorno do Paquetá, né? Sim. Você imagine, o cara joga o primeiro jogo dele, Supercopa, contra o Corinthians. Ele faz a diferença, sai como um cara decisivo. Existe esse roteiro. Entendeu? São coisas que o